Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e em outubro é celebrado o Dia Mundial de Combate ao AVC. E por isso a gente vai falar hoje sobre o tratamento e a prevenção do AVC. Para conversar conosco hoje, temos a participação do Dr. Pedro Henrique Lopes Silva, ele que é médico e mestre em neurologia pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. Bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigado pelo convite e espero prestar informações relevantes ao seu público. Com certeza. Doutor Pedro, comece então explicando para a gente o que é um AVC, também conhecido popularmente como derrame cerebral. O acidente vascular cerebral é a interrupção do fluxo de sangue em um vaso, pode ser artéria, pode ser veia, geralmente é uma artéria, na qual geralmente se forma um trombo e interrompe o fluxo de sangue para uma determinada área do cérebro. A depender da área do cérebro, nós vamos ter sintomas diferentes. Essa é a modalidade AVC isquêmico, né? Acidente vascular cerebral isquêmico, a interrupção do fluxo. Nós temos um segundo tipo, que é o tipo hemorrágico, no qual a ruptura de algum vaso cerebral e a extravasamento de sangue, né, para dentro do cérebro. Esse segundo tipo é que popularmente se chama derrame. Seria o extravasamento de sangue por ruptura de um vaso. Entendi. E quais são as causas desses diferentes tipos de AVC? Bom, o acidente vascular cerebral, ele acontece decorrente de vários fatores de risco. Eu vou elencar aqui os principais. A hipertensão arterial, de longe é o mais importante. É uma doença muitas vezes silenciosa. A pessoa tem que ter cuidado, principalmente após os 40 anos, fazer aferição, pelo menos a cada 6 meses, da pressão arterial, uma vez que ela muitas vezes se manifesta já com um quadro dramático, como um acidente vascular cerebral ou até um infarto do miocárdio, se não for bem controlado. Outros fatores de risco muito importantes são diabetes, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol e do triglicerídeo no sangue, o sobrepeso, o tabagismo, o sedentarismo. Todos esses são fatores que contribuem para a formação de placas ateromatosas, que são placas de gordura, que, em evoluindo, podem interromper o fluxo de sangue em um vaso cerebral ou no vaso cardíaco, no caso aí na artéria coronária. Então, esses fatores são de sobremaneira importantes para a produção tanto de um infarto do miocárdio quanto de um acidente vascular cerebral. E uma vez conhecendo essas causas listadas aí pelo doutor, como que é possível para a população, né, se prevenir do AVC? A gente comentou aí de obesidade, diabetes. Então, hoje, quais são as principais linhas de prevenção contra o AVC? Sem dúvida nenhuma, é o controle do estilo de vida da pessoa, né? Quem tem sobrepeso tem que controlar o peso, a atividade física regular, pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana é fundamental. A aferição da pressão arterial. Quem tem diabetes deve tomar as medidas necessárias para controlar bem o diabetes, do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista de fazer atividade física, né? E também o controle de os outros fatores que eu mencionei aqui, tá? O tabagismo deve ser evitado de qualquer maneira, assim como o excesso de álcool também é um dos fatores, por exemplo, que pode colaborar para picos hipertensivos, arritmias cardíacas, que podem ter como consequência o acidente vascular cerebral. Então, o controle do estilo de vida e o controle desses fatores de risco são fundamentais para a gente evitar a doença cerebrovascular, seja hemorrágica, seja isquêmica. Doutor Pedro, existe alguma faixa etária mais comum de se acontecer o AVC? Em geral, o AVC ele acontece em pessoas com mais de 60 anos e estão com esses fatores de risco não controlados. Existe um subgrupo de pessoas, a gente chama AVC em jovem, pode acontecer com pessoas com menos de 45, menos de 40 anos, que aí nós temos outros tipos de fatores de risco, né? O AVC em jovem ele pode acontecer por conta de doenças
próprias da pessoa, doenças do colágeno, que favorece o aparecimento, por exemplo, de dissecção arterial, da trombofilia, que é a tendência a formar coágulos sanguíneos. Isso é uma tendência genética, tá certo? Existem doenças cardíacas emboligênicas que surgem também em uma idade mais jovem. São fatores, a anemia falciforme, por exemplo, são fatores de risco que aparecem em jovens e que podem produzir AVC, diferentemente dos fatores de risco da pessoa mais idosa, digamos assim. Mas, em geral, o AVC classicamente aparece depois dos 60 em pessoas que não estão com os fatores de risco bem controlados. A gente se pergunta, assim, de casos conhecidos, né? Poxa, como que aconteceu com você? O que aconteceu? Então, assim, quais são os sinais de que a pessoa está tendo um AVC naquela hora? Perfeito. Assim, os 3 sinais mais clássicos, assim, e que qualquer leigo pode observar, eles seriam alteração na fala, a pessoa fica com a fala dificultada, embolada, a fala às vezes ebriosa, como se estivesse sedada ou embriagada, a desvio da comissura labial, quer dizer, o lábio desvia para o lado, no caso o lado bom, porque o lado que ficou fraco, ele perde a força da musculatura e desvia para o lado contralateral, e a redução de força ou no braço e na perna, ou em um ou em outro, por exemplo, né? Então a pessoa começa a falar tropegamente, começa a falar embolado, o lábio pode desviar e ao tentar deambular, caminhar, ela pode arrastar a perna ou o braço pode também reduzir a força de uma forma bem nítida para quem está observando. Então seriam basicamente esses 3 sinais que a gente observa de uma forma mais concreta, nos casos de acidente vascular cerebral. Então, o doutor citou aí algumas paralisias, né? Corporais, enfim. Então, a gente pode dizer que o AVC, ele é indolor? Ou há casos em que a ocorrência desse acidente cerebral causa dor também, além de paralisar alguns membros? Bom, o AVC hemorrágico, ele classicamente dá dor de cabeça. Quando você rompe o vaso, o sangue extravasa para dentro do cérebro, aumenta a pressão intracraniana, distende os nervos da meninge e dos vasos, e isso leva a dor de cabeça. Então, o AVC isquêmico pode cursar sem dor de cabeça, mas habitualmente o AVC hemorrágico cursa com dor de cabeça. Claro que isso é um parâmetro que pode acontecer também no AVC isquêmico, uma vez que durante a interrupção do fluxo e a ocorrência do AVC, nós temos reativamente uma pressão que sobe bastante. Então, classicamente, a pessoa que tem um AVC, ele chega na emergência, às vezes com pressão bem elevada, 18/11, 20/12, e até para a gente fazer o procedimento de trombólise, que provavelmente a gente vai falar daqui a pouco, a gente tem que reduzir essa pressão para que nós possamos fazer a intervenção terapêutica, no caso. Mas o AVC isquêmico também pode cursar com dor de cabeça. Doutor, é possível afirmar que uma pessoa pode ter um AVC e não sentir, não saber que ela teve, pelo grau de intensidade? É possível. Às vezes você tem um tipo de AVC que chama acidente vascular cerebral lacunar, que é um tipo de AVC isquêmico, e a lacuna ela é muito pequena, chega às vezes a ter milímetros só. Muitas vezes você vai investigar a pessoa por algum outro problema, solicita uma ressonância e aparecem algumas lacunas que são muitas vezes subclínicas, quer dizer, elas não dão manifestações clínicas, né? E o AVC lacunar é importante porque várias lacunas se somando, elas podem causar déficits depois progressivos e até um quadro demencial que a gente costuma ver em múltiplos AVCs lacunares, que é um subtipo do AVC isquêmico. Mas muitas vezes a lacuna ela é assintomática. Você pode ter o AVC e não percebê-lo em termos de sintomatologia. E aprofundando mais sobre o que o AVC causa na pessoa, né, atingida, quais são os efeitos que o AVC causa no cérebro humano? Vai depender da artéria que o fluxo foi interrompido, né? A principal artéria que a gente tem mais casos de interrupção é a artéria cerebral média, que é uma artéria extremamente importante na vascularização cerebral.
e a artéria cerebral média do lado esquerdo, se o tronco da cerebral média, por exemplo, do lado esquerdo foi interrompido, você pode ficar com a paralisia completa do lado direito e perder também as funções de linguagem, ou seja, você deixa de entender o que é dito para você, assim como você deixa de se expressar verbalmente. A gente chama isso de afasia, né? Então, um quadro, por exemplo, de oclusão de tronco de artéria cerebral média, que é relativamente comum dentre os AVCs isquêmicos, pode deixar a pessoa com a paralisia completa do lado direito do corpo e essa impossibilidade de articular a linguagem. É um déficit muito grave. Dentre essas sequelas que o doutor citou agora, há alguma mais ou essas são as mais comuns? E para quem teve esse tipo de acidente, né, e para quem quer saber a respeito, essas sequelas são reversíveis? Bom, os dois pontos que a gente pode intervir, primeiro é o ponto da prevenção, que a gente já falou um pouco, né, controlar os fatores de risco, e na fase aguda do AVC, nós temos uma janela para fazer o que a gente chama de trombólise intravenosa. A partir do momento que a pessoa sente, que é percebido pela pessoa, por alguma pessoa que está no ambiente, que a fala está embolada, que a pessoa está arrastando a perna, o lábio está desviado, ou o braço caiu, por exemplo, está sem movimentação, ela deve imediatamente ser levada para um centro que trate AVC. Ao chegar nesse centro, é acionado o código de AVC, e o ideal é que nós façamos esse procedimento de dissolução do trombo que está ocluindo o vaso dentro o mais rápido possível. Né? Dentro de 30, 40 minutos, os hospitais que tratam AVC, a partir do momento que a pessoa chega, ela é avaliada rapidamente, é encaminhada para a tomografia, é descartada o AVC hemorrágico, é feito um exame chamado angiotomografia para ver o vaso que está sendo ocluído, e é feito imediatamente a trombólise, né? Que é a aplicação de uma medicação chamada alteplase, que vai dissolver o trombo no vaso que está ocluído naquele momento. E os resultados têm sido bastante favoráveis, né? Principalmente nos casos onde você faz essa trombólise rapidamente. Se a trombólise venosa não resolver, ou seja, o trombo não for dissolvido, você pode tirar esse trombo por via mecânica, através de catéter que você coloca pela artéria e chega até o trombo, aspira o trombo, ou então puxa o trombo por catéter, né? Que a gente chama de stent retriever. Então, hoje em dia, nós temos muitos recursos em tempo hábil para evitar exatamente esse quadro dramático que é a sequela do AVC. Esse segundo procedimento, que é a trombectomia mecânica, ele pode ser feito até 18, já existem centros que fazem até 24 horas, desde que um vaso grande esteja ocluído. Tá? Então, a abordagem do AVC realmente é a prevenção e é na fase aguda. Uma vez acontecido o dano cerebral, a reabilitação, infelizmente, não consegue restaurar muita coisa das lesões, né? Se houver necrose do tecido cerebral extensa, infelizmente o prognóstico é bem limitado. Então, a gente pode compreender aí que quanto antes forem adotadas as medidas, né, para, enfim, cuidar daquele paciente, melhor. Então, doutor, a partir do momento que a pessoa ou quem está junto dessa pessoa, do paciente, entender que está acontecendo ali um AVC, qual que é a primeira medida a se adotar? Liga para a emergência, enfim, quanto tempo o doutor considera assim, um tempo rápido e para tomar uma ação célere a respeito? Em geral, assim, o ideal é você levar o mais rápido possível. Se você tem um transporte, sim, ou então quem não consegue um transporte, aciona o SAMU. O SAMU já tem conexões com esses centros do SUS de tratamento de AVC. E esses hospitais eles já têm todo um protocolo de recebimento, né, de suspeita e recebimento. Então, a menor suspeita que existe um quadro de AVC já deve ser levado para o hospital
E se confirmado, a trombólise, quanto mais rápido ela é feita, melhor, o resultado certamente vai ser melhor. Doutor, a gente comentou sobre as sequelas, né? E muitos pacientes de AVC, eles começam tratamentos, fonoaudiólogo, enfim, fisioterápico, né? Fisioterapia. Em quantos anos, assim, estima-se que um bom quadro, né, tratado com rapidez, enfim, em quantos anos a pessoa conseguiria voltar a ter uma vida considerada normal? Bom, vai depender muito da extensão do que aconteceu, né? Então, a oclusão de um vaso grande e as imagens mostrando, por exemplo, que 1/3 da vascularização da artéria cerebral média foi acometida, infelizmente, assim, a recuperação vai ser muito pequena, né? E a recuperação ela acontece basicamente nos primeiros 6 meses depois do ictus, depois do evento. Depois de 6 meses, os ganhos de reabilitação, seja na esfera da fisioterapia, da terapia ocupacional ou da fono, depois de 6 meses, esses ganhos vão ser cada vez menores, muito limitados, né? Então, a quantificação da sequela vai depender muito do vaso que foi ocluído e da extensão da isquemia, no caso, né? No caso da hemorragia também, que áreas do cérebro foram lesionadas pelo evento. O doutor falou também da terapia ocupacional, né? Então, basicamente, o tratamento, a reabilitação desse paciente, em termos de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional? Basicamente isso, existiria mais alguma situação de reabilitação? Fundamentalmente seria esse tripé, né? A físio, a terapia ocupacional e a fono, muitas vezes não só para você tentar resgatar a parte da linguagem, né, que foi comprometida, mas também, às vezes, problemas de deglutição que o AVC pode ocasionar. Uhum. Doutor Pedro, hoje o SUS, para quem não tem acesso a um plano de saúde privado, né, o SUS tem condições suficientes em termos de estrutura para reabilitação de um paciente de AVC? O SUS dispõe de uma rede de atendimento aos casos agudos, são as unidades de atendimento aos agudos com AVC, onde eles podem fazer tanto esse procedimento intravascular, que é a trombectomia, quanto a trombólise venosa. E existem centros também de reabilitação que são conectados a esses centros de tratamento de agudos. Então, o paciente ele faz o procedimento, quando ele estabiliza clinicamente, ele é encaminhado para hospitais de apoio para continuar o tratamento de suporte nessas 3 áreas, e depois ele é encaminhado ambulatorialmente para centros de reabilitação também. Então, já existe assim, toda uma montagem, tratamento não só de agudos, mas também o tratamento de reabilitação do paciente que vai se tornar crônico, né? E para quem tiver o acesso hoje no Brasil, qual que seria o centro de referência em termos de tratamento do paciente com AVC? Bom, praticamente as principais capitais elas dispõem desse centro de atendimento ao paciente agudo, com AVC, né? Eu trabalhei em Fortaleza, no Hospital Geral de Fortaleza, nós dispunhamos de uma unidade de tratamento só para pacientes com AVC, com 28 leitos. Foi até expandido recentemente. Então, tinha um setor para os pacientes graves, às vezes o AVC, o paciente evolui para coma, por exemplo, tem que ser entubado, enfim, tem que tomar uma série de medidas para pacientes graves. Nós tínhamos unidades para os AVCs graves e uma unidade para os AVCs que estavam evoluindo melhor. Né? Então, todas as capitais praticamente têm esses centros hoje de tratamento exclusivamente para a doença cerebrovascular. Qual é a chance de quem já teve um AVC, já passou pelo acidente cerebral, vir a ter novos casos, novas ocorrências? Esse é um grande problema, porque muitas vezes a pessoa tem que ser extremamente rigorosa no controle dos fatores de risco, né?
e o controle da pressão arterial, o controle de diabetes, uma arritmia chamada fibrilação atrial costuma mandar muito trombo do coração para a vascularização cerebral, é uma causa de AVC frequente. Então, se você não tiver o acompanhamento e controle desses fatores, vai ficar havendo recorrência das oclusões vasculares, né? Então, esse controle pós-AVC é importantíssimo. Muitas vezes o paciente controla por um tempo, depois ele começa a descuidar, o tabagista começa a voltar a fumar, então ele se expõe realmente a um risco cada vez maior de ter recorrência do problema. A gente comentou no início do programa sobre as causas, né? Então, entre as causas, diabetes. Alguma coisa seria relacionada a fator hereditário? Ou são causas da pessoa individualmente falando? Bom, o fator hereditário conta em algumas patologias. A gente sabe, por exemplo, que a hipertensão pode ter um caráter forte familiar, assim como o próprio diabetes pode ter um caráter familiar em muitos casos. A dislipidemia, existem dislipidemias familiares, né? A pessoa, às vezes, não tem sobrepeso, tem uma alimentação correta, faz atividade física, no entanto, o colesterol é bem elevado, isso por herança familiar mesmo, né? Então, a genética também é muito importante nesses casos, mas nós não podemos, né, fazer uma interferência direta nisso, né? Mas quem já sabe que, por exemplo, existem casos na família de dislipidemia, pessoas que infartaram cedo na família, tem que ter um cuidado especial, porque são candidatos, de certa forma, mais propensos a terem a doença cerebrovascular. O paciente com AVC, dependendo das sequelas, do quão incapacitantes são as sequelas, ele é elegível a se aposentar? Como que funciona essa regra? Sim, o AVC ele pode dar, por exemplo, como eu comentei, uma hemiplegia, né? Você fica com a paralisia completa de um lado do corpo. E as hemiplegias tornam a pessoa dependente totalmente para as atividades de vida diária. E as paralisias, elas são contempladas para aposentadoria, assim. Então, se for uma sequela motora importante, esse paciente vai se aposentar sem muito problema. Doutor, hoje o governo possui campanhas suficientes, na sua visão, na sua opinião, de prevenção do AVC? Considerando até que o AVC é uma das principais causas de morte, né? Não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil é a segunda causa maior. Hoje, o Brasil está bem suprido aí de campanhas preventivas do AVC? Bom, eu acho que as coisas melhoraram realmente de alguns anos para cá, mas esse processo tem que ser incrementado, né? As campanhas educativas, acho que devem começar cedo, nas escolas mesmo, e prosseguir nos eventos da grande mídia também, de conscientização. Uhum. E quais o senhor indicaria como os principais desafios para esse quadro ser revertido ou até amenizado, pelo menos, né? Do número de mortes, dos casos que poderiam ter sido prevenidos? Quais os principais desafios e barreiras que a gente tem no país hoje para isso? Bom, como a intervenção tem que ser uma intervenção rápida, praticamente só os grandes centros dispõem dessas unidades de tratamento dos agudos. As cidades de médio porte, de pequeno porte, elas não têm esses centros. No máximo, talvez eles consigam fazer a intervenção pela trombólise venosa. Então, o desafio seria levar esse tratamento aos agudos para mais centros de referência, uma vez que a gente tem uma urgência iniciar o tratamento o quanto antes, e as campanhas de prevenção, né? As campanhas de prevenção dessas doenças que mais matam as pessoas, que são as doenças oclusivas vasculares, né? Tanto o infarto do miocárdio, que é a primeira causa de morte no Brasil, quanto do AVC, que é a segunda causa. Então, essas campanhas de conscientização, o tratamento a ação, por exemplo, na atenção primária de saúde, né, no controle dos pacientes diabéticos, os que têm colesterol elevado, nos hipertensos, isso é fundamental para evitar as complicações vasculares no futuro.
Então, a atenção primária é fundamental, a ação da atenção primária é muito importante para a prevenção dessas doenças vasculares. Legal. Para a gente encerrar, então, doutor, queria que o senhor comentasse, o senhor tem atuado nessa área, passou por essa área que eu sei, né? Hoje em dia o senhor está atuando em quais áreas da neurologia? Bom, a minha área de especialização foi cefaleia, né? É um assunto que eu gosto bastante, dores de cabeça. Também estudo bastante, gosto muito da área de tratamento de demências, né? E para não ter distanciamento do paciente agudo, eu dou um plantão semanal, nos quais frequentemente eu faço trombólise intravenosa em pacientes agudos com AVC. Então, faz parte do meu dia a dia também, tratamento, né, avaliação, identificação dos casos de AVC que a gente pode ajudar no tratamento assim, agudo, da fase aguda. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos assiste, nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no canal no YouTube da TV Senado. Aproveita e se inscreve lá. E também no nosso site do Senado Federal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato com o Senado, com a ouvidoria. Ok? Nos vemos na próxima. Até mais. Obrigado.